que começamos em 1989, quando eu me aposentei lá do Instituto de Ciências Matemáticas, eu já sentia que eu tinha feito alguma coisa na vida em termos de ensino-aprendizagem. Me aposentei e disse, por que será que nós estamos recebendo alunos cada vez com maior deficiência em matemática? E olha que eram alunos da USP, eram alunos da Federal. Por que a gente estava com alunos sabendo menos matemática? Será que a matemática é alguma coisa que é só para alguns? Não. Ela foi construída pelo homem por uma necessidade de juntar-se numa comunidade, de ter uma comunidade de animais ou rebanho, de olhar uma floresta como uma coleção de árvores. E aí, quem nasceu? O primeiro conceito, o conceito mais fundamental da matemática, o conceito de conjunto. Depois, o homem precisou contar os elementos de conjunto. Ao contar esses elementos, o que ele separou? Ele percebeu que quando a operação era a contagem, o resultado era um número inteiro. E quando o conjunto era um conjunto contínuo, no conjunto discreto dava o número inteiro. Num conjunto contínuo, a operação era a medição. E o que era o resultado? Um número real. E eu comecei a perceber que muitos alunos, durante o ensino médio, a gente fala em intervalos reais. E a maioria da turma não percebe. Percebe que, se for com duas chavinhas, ele é intervalo fechado. Se daqui não for, ele é semi-aberto ou semi-fechado, ou ele é aberto. Parece que a única coisa que fica no que nós ensinamos de números reais é a explicação ou a exposição de alguma coisa que, memorizando, disse isso. E eu comecei a ficar preocupada, porque alguns aprendem e outros não. E a gente aqui no Brasil, ano a ano, recebendo alunos mal preparados. E nós recebemos aqueles que gostam de matemática, senão não fariam engenharia, não fariam física, não fariam matemática. Imagina os que não gostam. Então, essa história de procurar alguma outra forma, e com orgulho eu dizia, por que meus filhos aprenderam? Por que meus netos estão aprendendo? Não são especiais, são pessoas que aprenderam a estudar. Será que nós estamos ensinando direito? Como é que eu vou fazer para que todos aprendam? Como eu vou perguntar? A própria Serpisca começou a falar sobre as coisas dela quando todos os alunos diziam que era um horror a matemática, que não sabiam matemática, que não queriam matemática. Um rapaz escreve uma coisa assim, o professor entrou na sala e disse, o círculo é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto central. O centro. O bom aluno tomou nota dessa definição. E o mau aluno disse, não entendi nada. Aí o professor pegou o giz, foi à lousa, desenhou um círculo, marcou o centro, e os meninos disseram, por que ele não falou isso de saída? Eles entenderam o que era a coisa. Então, é a forma como a gente trabalha, mas também não basta a forma. Precisa ter o conhecimento. Quanto nós, eu me ponho junto aqui, na licenciatura, nos preocupamos com aqueles alunos que vão ser professores. Necessariamente precisam de um curso de cálculo. E o cálculo parece que é o vilão da história. A maioria fica em dependência e nunca entendeu por que aquilo. Muito bem, será que eu, como professora de cálculo, que dava cálculo para engenharia,
eles precisavam do meu cálculo mais para aplicação do que realmente para entender realmente todos os conceitos. Como é que eu faria aquilo? E na hora que eu comecei a pensar, eu disse, o que é que o professor de sala de aula precisa do conceito de limite quando ele vai trabalhar no cálculo com o aluno? A maioria de escolas particulares define função, manda derivar e manda integrar. Só aplicação. E não se fala em limite. Eu tive um aluno de uma escola particular que, quando ele foi mostrar que ele ia trabalhar através da resolução de problemas num curso de engenharia, eu vi que simplesmente definiam função, a maioria não sabia o que era uma função, a função para eles era f de x. Mas o que era uma função? Não associam a palavra função a alguma coisa que funciona, alguma coisa que é uma máquina que transforma coisas aqui em outras coisas. E essa coisa, parece que nós não nos preocupamos com o nosso aluno. E dizer que um limite vai depender do epsilon e delta, dizem que é loucura. Imagina falar sobre isso. Mas por que não falar? E quando a gente aprende o abismo, vou pegar 0,9993 pontinhos. Quanto vale? 0,9993 pontinhos. É igual a quanto? Muita gente diz que tende a 1. Não tende. Quem tende a 1 é a sequência. 9 décimos, 99 centésimos, 999 milésimos. Posso ter um número enorme de noves. Se eu parar, ainda tem uma distância que eu posso ainda dividir em 10 partes e pegar 9. Mas o limite é 1. Então, aquele valor com os 3 pontos está me dando não que a sequência tende a 1, mas aquilo é um número que vale 1. Mas não se fala isso, no entanto, diz, escreve um período e põe sobre tantos 9 quanto sejam os algarismos do período. E aparece o 9 sobre 9, que sabe dizer que é 1. Mas também não entenderam o porquê. Eu me pergunto, será que nós, na universidade, estamos levando os nossos alunos, futuros professores, para entender o que são essas coisas? O que é um limite? Por que ele é importante? Porque quando eu derivo, eu tenho um limite. Quando eu integro, eu tenho um limite. Como é que eu faço uma derivada e uma integral se eu não sei o que é um limite? Outras disciplinas, não precisa ser o cálculo, pode ser outra disciplina. O Newton resolveu trabalhar na tese de doutorado dele com álgebra abstrata moderna. Eu não sei se vocês terão mais sorte que eu, mas quando eu pergunto para professores, você fez essa disciplina? Fiz. O que você aprendeu? Nada. Você sabe a diferença quando você fala um grupo, ou você vai para um corpo, ou vai para um anel, ou vai para um ideal? O que significa tudo isso? Nunca usei, nunca senti necessidade, decorei o que caía na prova e passei. Mas será que é assim que nós queremos os professores? Aí eu resolvi ver o que acontecia quando o homem ainda era um bichinho, que ele andava pelo mundo procurando água e comida. Num determinado instante, ele fez uma comunidade, ele tinha um rebanho e tinha uma floresta com árvores. Então, aí nasceu o conceito mais fundamental da matemática, o primeiro conceito, o conceito de conjunto. Alguém, quando aprendeu, ou foi trabalhado, ou trabalhou com a matemática moderna, se perguntou por que eu começo com conjunto? Algum de vocês, alunos, professores, honestamente, não sabe a resposta para mim. Respondam-se.
Vocês pensaram por que o ponto de partida da matemática moderna era conjuntos? Tanto que a gente dizia que era o conjuntivismo que estava tendo. Só se falava em conjunto, se trabalhava mal. Então, quando eu vejo essas coisas, eu fico perguntando, alguma coisa está errada. Se só me ensinam a fazer aquela coisa, só a aplicação, eu acho que é melhor a máquina mesmo. Aperta o botão, ela faz e não erra. A gente ainda erra, né? Então, sabe, quando eu vejo que a gente não consegue dar uma resposta às coisas que aparecem, às coisas que são feitas, justificar. E o mínimo que se espera do professor é que ele saiba fazer e que ele saiba justificar o que ele faz. Mas quem foi que se preocupou na graduação que ele precisava fazer isso? O professor de cálculo vai lá e dá o cálculo, acabou, você consegue fazer aquelas coisas. Passou, o professor de álgebra faz. Se você pergunta para o professor o que é aritmética, o que eles dizem? Trabalha com números. O que é álgebra? Trabalha com letras e números. Isso convence? Isso convence o que é aritmética, o que é álgebra? Aí eu penso naquela árvore da matemática. Isso aconteceu com um rapaz nos Estados Unidos, que ele estava trabalhando com seus alunos com análise combinatória, e ele dizia que era difícil. Os alunos até podiam entender o que ele queria, mas iam resolver um problema. Será permutação? Será combinação? Será? O que é isso? Não consegue identificar um problema a que conceito corresponde àquilo. E, então, quando eu vejo que esse rapaz, preocupado que os alunos dele, em análise combinatória, não conseguiram entender, ele estava muito desanimado, disse, que porcaria eu vou fazer na minha tese, palavras dele. Que coisa, o que eu vou fazer na minha tese de doutorado se eu não consigo motivar meus alunos a verem que a parte de análise combinatória, isso faz parte de uma matemática discreta, diferente de uma matemática contínua, onde na matemática discreta a contagem vai levar os números todos, onde na matemática contínua, novamente dizendo, a operação é medição, e o resultado é o número real. Essas coisas não se falam, deixam-se pelo caminho. E o que é que o professor que está sendo formado vai fazer? E esse rapaz, então, passou pela sala do orientador dele, muito desanimado, naquela fossa que muita gente do doutorado passa, né? Estava muito desanimado e o orientador dele disse, não, vem cá aqui, rapaz. Nós vamos ver a matemática como uma árvore. Quando você olha uma árvore, você vê o quê? Do tronco para cima. Você não vê as raízes. Mas quem sustenta a árvore são as raízes. Bem, vendo a matemática como uma árvore, o que eu enxergo? Ela tem duas raízes profundas. Ela tem a parte de aritmética, trabalhando com os números, e tem a parte das formas que o homem começou a analisar sempre. E o que então, se nós formos definir a aritmética hoje, nós dizemos que a aritmética é o ramo da matemática que trabalha sobre números, relacionando-os inicialmente, quem é maior, quem é menor, quem está entre tanto e tanto. E depois o que ele faz? Define-se operações sobre os números. Sobre estas operações, nós vamos estabelecer propriedades. E a gente faz essa aritmética em 12 anos de escolaridade. Então, número, eu falo quando eu dou um seminário, ou como dou um mini-curso, alguma coisa. Peço para alguém, me dá um número 3, me dá um número 5, me dá um número 8, ficam na primeira dezena. Ninguém diz 0, ninguém diz -3, ninguém fala 3/5.
ninguém fala raiz de 2, e muito menos 3 mais 2. Então, parece que número é só o zero veio muito depois. Aí, desculpa. O negativo veio depois. Fracionário, fracional, com todas as suas diferentes personalidades, ora é um operador, ora é a operação inversa daquela multiplicação que é soma de parcelas iguais, ora é uma razão, ora é um quociente. E quando a gente fala em número racional, o aluno só sabe dizer que é fração. Não fica um operador que vai justificar 3/5 de 15, é 15, eu posso multiplicar por 3, dá 45, divide por 5, vai dar 9. Ou divide por 5 e multiplica por 3 e vai dar 9. É uma operação, é uma função composta. Eu parto daqui e faço uma ação. Não, mas o professor diz, multiplica os de cima e multiplica os de baixo. E assim que os nossos alunos vão aprendendo, porque foi assim que muitos aprenderam. Então, essas coisas, quando eu comecei a analisar tudo isso, eu comecei a ver que tem que haver uma coisa diferente. Mas não vamos ver como é que o homem aprendeu. Aprendeu a construir um conjunto, a contar o conjunto, e a cada problema que ele trabalhava, criava-se uma teoria que gerava uma nova aplicação, que gerava uma nova teoria e uma nova aplicação. E chegamos ao que temos hoje na matemática, fazendo essas coisas tão lindas. A semana passada parece que houve um encontro que dizia matemática e física. Esse encontro, o que quer dizer? Como é que as pessoas entenderam? Daí eu vejo, será, em sã consciência, que nós estamos contentes com o nosso trabalho de ensino, de aprendizagem e de avaliação de matemática? Nas salas de aula, nós temos alunos bons, mas são ilhas de excelência. Nós temos escolas boas, são ilhas de excelência. Nós precisamos ver a massa. Nós temos que criar pessoas que sejam capazes de pensar, de saber usar as coisas no seu devido tempo, a tirar as qualidades daquilo que se faz. Mas nós não temos os professores preparados ainda. Então, eu não sou terrorista, mas eu estou advogando uma revolução. A minha revolução, ela vai pedir por reformas. E a reforma vai depender das pesquisas que nós fazemos para produzir essa reforma, gerando essa revolução. Nós temos brasileiros bem formados. A gente vê nas coisas erradas que fazem, né? Se não fossem inteligentes, não roubariam com tanta facilidade, não fariam coisas erradas como a gente vê. Mas será que só a inteligência para o mal? Vamos puxar para que seja para o bem. E cada um de nós, pai, mãe, irmão, professor, escola, todos estamos envolvidos nisso. E aí, quando eu comecei, eu sou matemática por formação, até me aposentar, eu trabalhava com as equações diferenciais, mas sempre na minha aula eu fui professora. Eu sempre achava muito bom quando você perguntava, por exemplo, meu filho, caçula, quando ele tinha 2 anos e meio, o pai tinha costume de dar um probleminha para cada filho. Ele não gostava de fazer nada em casa. Enquanto eu ia preparar o jantar, correr com as coisas para as crianças, ele dava probleminha para as crianças. A mais velha tinha um problema de um tipo, o outro tinha outro melhor, o outro... E o pequeno tinha 2 anos e meio. Ele chega para mim e diz, mamãe, dá um probleminha para mim. A panela lá do lado, ele, tá bom, filho. Se eu tivesse 2 cachorros e um fugisse, quantos ficariam? Ele me olhou com aquele olho azul e disse, não
pode, mãe, a gente só tem um nanquinho. Então, naquela hora, eu fiquei muito assustada. Eu falei, Lourdes, você é incompetente como educadora. Se eu tivesse, quantos ficariam? Uma criança de 2 anos, fala, se o nanquinho fugisse, como é que ficaria? Ele já ficaria sem cachorro. Mas o que acontece é que eu comecei a ver que eu precisava tomar mais cuidado para preparar meus filhos para que entendessem, para que fossem bons. E graças a Deus, tenho 4 filhos bons, são todos casados, bem casados, com seus filhos, todos 13 netos ótimos, já tenho 4 bisnetos, agora eu vou ficar começando a ensinar eles. Então, o que acontece é que eu comecei a ficar muito amargurada e nós fomos para um congresso. Meu marido ganhou uma bolsa Guggenheim e nós fomos para os Estados Unidos exatamente em 1961, quando a Rússia tinha posto Sputnik no ar. E os Estados Unidos descobriram que o que faltava a eles eram aquelas equações diferenciais que os russos tinham. Então, eles formaram um grupo de 40 matemáticos só para trabalhar em equações diferenciais. Não precisava dar aula, não precisava dar nada. Trabalhar com equações diferenciais. E eles chegaram às equações diferenciais funcionais. Sabem qual é a diferença? As equações diferenciais, você traça a trajetória a partir de um ponto. Nas funcionais, se você conhece um pouco do passado, você consegue perceber como ela vai se comportar no futuro. E essa era a grande coisa. Você lançar um corpo no espaço e da Terra pôr um épsilon ao redor da trajetória e manter a coisa lá. Então, nós fomos, e eu fazia parte do grupo de equações diferenciais. Você sabia que eu era uma grande coisa nas equações diferenciais? Fiz a minha tese de doutorado bonita, equações funcionais, foi tudo direitinho. Mas eu queria saber por que as pessoas não aprendem matemática. Por que tem essa raiva? Por que os pais dizem geografia e história tem que ver, matemática não precisa, porque eu também não ia. Então eles admitem que matemática é difícil e que se o aluno não aprende, se o filho não aprende matemática, é porque é difícil mesmo. E aí eu comecei a pensar quantos sentidos nós temos. 5 sentidos. Quais são eles? A audição. Eu escuto, o meu cérebro registra. A visão. Eu vejo, o meu cérebro registra. Eu sinto gosto, o meu cérebro registra. Eu sinto cheiro, o meu cérebro registra. E eu tenho tato, as coisas que eu pego. Nós todos nascemos com esses 5 sentidos. Agora, nós temos que exercitá-los. E entender, ver como é que esses sentidos permitem que eu escute uma coisa, que eu consiga dar uma forma, que eu consiga perceber como se comporta. Isso faz parte da gente. Mas será que nós somos diferenciados? Eu acho que um gosto pode mudar o gosto, mas todos têm o gosto. Então, como é que as coisas ficam? E aí eu comecei a ver que acho que o Nelson tinha razão, a gente tem que começar, Nelson era meu marido. A gente tem que começar mesmo com um problema. Ativa a criança, joga um problema e não fala nada. Espera que ele venha. Se ele fizer uma pergunta, você faz outra pergunta para ele. Você vai motivando, você vai instigando. E em cada pergunta que eu faço, eu vou ver que ele vai refletir, ele vai pensar, ele vai querer dar resposta. Ainda mais que depois que eles acertassem o problema, ganhavam um bombom, ou ganhavam um livrinho, alguma coisa o Nelson dava para premiar. Então, era bom que fizesse. E com isso, eu disse, por que não fazer isso com os alunos? Porque eu não posso começar sempre em um problema. Bem, para isso, eu comecei com a Vygotsky. Eu vi aqui Vygotsky que dizia, eu vou dar um problema, mas eu preciso conhecer qual é o conhecimento prévio que meu aluno tem para que ele possa entrar e resolver esse problema.
Então, desde que eu identifique qual é o conhecimento prévio, eu crio um problema e esse conhecimento prévio me dá potencialidade para criar um conhecimento novo. Ele tem condições, tem bagagem para fazer aquilo, mas muitas vezes ele não tem. Na minha casa, eu tenho uma moça que trabalha aqui, o filho com 10 anos não sabe ler, mas passou por 4 anos. Então, essas são as realidades. Tem que passar todo mundo. A escola não pode admitir que reprovou. Essas coisas são muito ruins. E na ideia do Vygotsky, então, tendo conhecimento prévio, eu tenho potencialidade para criar um conhecimento real novo. E essa distância, a zona do desenvolvimento proximal, eu tenho que condições de fazer o quê? Nesse instante, entra o professor, não para dizer o que é, mas questionando a pessoa, ele faz uma pergunta, mas faz uma pergunta admitindo que ele tem aquele conhecimento e que permita isso. Não deu? Cai na outra, vai buscar até que distante, e professor e aluno conseguem entender. Aí o aluno vai, você vai questionando, você vai perguntando, aquele instante muito gostoso quando o aluno diz, agora eu sei. E você sabe que nessa hora ele não resolveu o problema, mas ele vai resolver. Então, esse instante é que nós devemos lutar. E a nossa resolução de problemas permite isso. Quando nós fizemos quando eu me aposentei e vim para Rio Claro novamente, porque nós somos criadores da matemática nesta universidade. Naquele tempo, não era a Unesp. Naquele tempo, eram institutos isolados de ensino superior. O governador era Carvalho Pinto, o presidente era o Jânio, e eles queriam pôr universidade no interior, porque os pais não deixavam as filhas irem para São Paulo, era perigoso. Então, tendo uma universidade no interior, poderia dar chance a essas moças que não fosse só para o Desoazor, que é a origem da PUC, e lá era um internato. As moças, além de aprenderem etiqueta, aprendiam também matemática. Ou outras coisas. E foram criados vários institutos isolados e a matemática caiu em Rio Claro. E meu marido, que era professor do ITA, foi convidado a criar a matemática de Rio Claro. Veio para cá para criar a matemática de Rio Claro. E havia o professor Mário Duras Teixeira, muito bom, e essa dupla se encarregou de trabalhar a matemática aqui. Eu era professora de ginásio e colégio em São José dos Campos, que lá no ITA a mulher não trabalhava. Então, eu fui professora no Instituto de Educação. E lá o que aconteceu? Aconteceu que eu fui dar aula no ginásio e fui dar aula no colégio. Como era o colégio? Era o científico, clássico e normal. E eu era curso secundário normal. Não é saudosismo, mas o que aquelas professoras no normal aprendiam de matemática era bastante coisa. Elas sabiam ensinar matemática, mas tinham 3 anos, que era o tempo da escola secundária, para formar aquelas professoras que a maioria tinha alguns alunos. O menino do Kelly, o Índio, foi um dos meus alunos na pedagogia aqui. Então, o que aconteceu que nós viemos, mas eu era professora secundária, eu recebi um aviso do Nelson. Nós estamos convocando pessoas para trabalharem aqui. Você aceita? Bem, se eu vier como Lourdes, eu venho. Como mulher do Nelson, não. Não quero misturar. Eu estou sendo convidada como matemática, não como sua esposa. Tá bom, então desse jeito eu venho. E foi muito bom. Nós trabalhamos aqui, trouxemos uma escola boa, trabalhamos bastante com aquilo.
até que nós saímos do Rio Claro por uma razão que qualquer hora eu conto, e nessa razão nós acabamos indo para São Carlos, lá para a USP. E em São Carlos, na USP, o que nós fizemos? Criamos o Instituto de Ciências Matemáticas. Então, dá uma alegria de que você fundou uma coisa, você foi, fez aquilo, e sempre acreditando que você queria fazer alguma coisa de bom, de verdade. E quando eu me aposentei, eu disse, agora, deixa as equações diferenciais. Mas mesmo no Congresso do México, que nós fomos, eu fui também, fazendo parte do grupo de equações diferenciais, eu descobri que a Johns Hopkins tinha um curso de assistência ao professor, de formação inicial e um que era secundário. Pedi licença para o professor Leopoldo, que era o responsável pelas equações diferenciais. Eu posso fazer isso? Posso. Então, fui lá para a Hopkins, mas era tudo a matemática moderna. Aí eu saio de lá e digo, Lourdes, tudo que você ensina, frente a isso, não vale nada. É tudo tão diferente, como é que eu vou fazer isso? Aquilo que eu formei professores, aquilo que eu formei alunos, vem agora a matemática moderna, que não era matemática moderna, era a nova matemática, mas foi muito bom ter feito aquilo. E outro dia eu vi isso refletido naquele filme das 3 professoras negras que foram trabalhar na NASA. Muito bom o filme, porque retrata tudo isso. Quem queria fazer, as pessoas que sabiam matemática estavam ajudando, porque os Estados Unidos, o pessoal estava muito bravo, porque a Rússia tinha postos pequenos, eles têm a mais. E aí a proposta seguinte era levar o homem à Lua. História a gente só sabe depois que acontece, depois de muito tempo. Eu nem sabia que eu estava vivendo esse processo histórico. Fui para lá, o Nelson ganhou a bolsa, fomos para lá, eu ganhei bolsa, fomos para lá, levamos 3 filhos, a mais velha até alfabetizada em inglês, e a gente foi aquela vida normal de quem sai para uma bolsa. Não tão normal hoje, né? Da assistência era mais vida. Então, o que acontece é que a vontade de que o homem fizesse, o chefe diz, o que nós estamos esperando? Que os russos ponham a bandeira deles lá em cima? Quem assistiu esse filme deve ter visto. Então, o que acontece? Precisavam de uma pessoa que soubesse muita geometria analítica. E as 3, uma era engenheira, a outra era a que sabia matemática e a outra fazia aplicações. Mas a vida delas lá como negras era muito difícil. Elas não podiam usar o banheiro da mulher branca. Eu vivi essa história. Muito triste a gente pensar, mas vivi. E a minha amiga, que era uma lá dos Estados Unidos, mais de Arkansas, lá ela me dizia, eu vou tomar ônibus, a minha fila dos negros é separada da fila dos brancos. Depois que entra os brancos, os negros podem entrar. Mas se eu estiver sentada e não tiver lugar e entrar o branco, eu tenho que levantar para dar lugar. E por incrível que pareça, ela falava isso com naturalidade. Então foi uma coisa, quando eu vi esse filme, eu me vi na luta da NASA, na luta social, e isso, história, a gente vai confirmar depois de algum tempo. Mas, para mim, o que eu vi é que eu disse, agora, se tudo mudar, eu acreditava que uma mudança fosse realmente realizada. Se tudo mudar, nós vamos que trabalhar com essa matemática, não feita por educadores, mas feita por matemáticos. Eram matemáticos que achando que você põe o vetor em tudo, você fazendo toda aquela matemática dentro da linha, cheia de proposições, de coisas, que a coisa funcionaria. No papel e na cabeça dos matemáticos, aquilo funcionava realmente. Mas, na realidade, não. Você não sabia, quando veio para cá, veja que isso foi em 60, eu fui em 62.
O Nelson foi em 61, só voltou em 63. E eu voltei no fim de 62 com os meus filhos e grávida do quarto. Quando eu vim para cá, eu comecei, nós estávamos trabalhando em Rio Claro. E trabalhando em Rio Claro, os meus filhos, os dois mais velhos, tinham idade para fazer o anexo do Joaquim Ribeiro. E, por lei, a gente podia, o que estava fora, tinha direito à vaga dos filhos. E os meus dois mais velhos entraram no Joaquim Ribeiro, lá no curso anexo. Nessa ocasião, os professores aqui estavam assustados. Não sabiam o que era conjunto, nem como trabalhar, porque tudo que foi feito era saber união, interseção e correspondente e acabava aquilo. Ficava naquilo, preencher lacunas por causa da propriedade distributiva, você sabe escrever, vale tal coisa. Mas coisas que não formavam. Mas elas precisavam aprender. Então, eu trabalhei durante quase 2 anos, toda terça-feira, à noite, nós usávamos uma sala lá da 10, e as professoras aqui da cidade, eu trabalhava. Elas não ganhavam nada, eu não ganhava nada, mas nós ganhávamos trabalho. Foi muito interessante, até que uma professora da educação denunciou que eu sei de matemática, eu não podia usar aqui para dar aula, que era coisa dele. Então, dê você. Mas não dava. Mas trabalhei bastante tempo, foi muito bom. E com essas coisas eu fui mudando a minha maneira de ver. Eu via que meus filhos entendiam. Eu via que se falasse com os professores de outra forma, eles entendiam. Eu deixava que fizessem as coisas, mas ainda quem mandava era eu. A dona da sabedoria era eu. Isso ficava patente. O professor sabe, e se ele ensina o aluno aprende. Era isso que eu ouvia do meu professor nos anos 50, professor Catunda, que dizia: esta escola tem que formar bons professores de matemática, porque se eles forem bons professores, eles vão ensinar bem e o aluno vai aprender bem. Era essa a orientação que nós tínhamos. Mas eu via que, quando trabalhei com essas professoras, que umas abriam os olhos e apresentavam uma estratégia diferente, que às vezes eu tinha que parar para ver se eu entendia o que elas queriam fazer. Ganharam muito elas e ganhei muito eu. E como, quando nós chegamos aqui, quem dava aula nos primeiros anos eram os titulados. E nós, que éramos auxiliares de ensino, tínhamos que assistir todas as aulas, porque no segundo eles passavam para o segundo ano e nós já tínhamos que fazer o primeiro. Então, os professores bem preparavam os outros professores para trabalharem também. E aí eu comecei a perceber que eu podia fazer alguma coisa como fazia com as professoras, com os meus alunos. E os alunos gostavam do trabalho, quando você motivava e fazia com que eles pensassem naquilo. Daí veio a oportunidade de ir. Tenho um filho que está há muitos anos nos Estados Unidos, e um dia eu vou a uma biblioteca e encontrei uma revista do MCTN e vi o nome de um casal, Judith Salda e Léo Salda, apresentando um trabalho interessante de um aluno. Nada eles tinham, que era de ensino elementar. Quando eu fui lá para casa do meu filho, disse: filho, eu queria encontrar um professor para isso. Eu já tinha vindo para cá, e quando eu vim para cá, depois que me aposentei, quando eu voltei para Rio Claro, foi uma coisa interessante, porque eu estava começando a pós-graduação. Tinha começado um pouco com o Dante não conseguiu dar firmeza, porque tinha poucos professores, e a CAPES estava segurando. Mas aí nós sentávamos uma lado da outra, na mesma sala, ela ainda fazendo as coisas, iniciando, eu já com meus cabelos quase brancos já naquela ocasião, e aí nós fomos vendo como é que a gente podia mudar as coisas. E nessa vez que eu fui lá para os Estados Unidos, foi
30 de dezembro de 1989. Porque ele primeiro me mandou para um professor, que era professor de cálculo, e que estava dando cálculo com computadora. Eu não entendi nada do que eu fazia. Não, ele não é isso, filho, que eu quero. Eu quero outra coisa. Aí ele desceu, me mandou para um que fazia joguinhos. Mas também não é isso. Me deram, logo de saída, um aluno que ele estava falando sobre aluno criativo. Isso para mim era novidade. O que ele queria dizer? Aí eu precisei ver que para ser criativo, as 3 condições da criatividade: fluência, flexibilidade e originalidade. Isso. Formaram um prisma onde você via 3 condições e formava aquelas camadas, e uma delas gerava essas 3 condições. Fluente. Como é que eu via a fluência dentro daquilo que eu queria dos problemas? Quanto mais estratégias eu apresento, quanto mais caminhos diferentes, mais fluente eu sou. Flexibilidade. Eu errei? Vamos fazer do erro uma oportunidade de aprender. Por que eu errei? O que faltou para que acertasse? E entre todas as formas de várias pessoas fazerem aquilo, a mais original era a pessoa que tinha também criatividade, desse sentido de originalidade. E com isso, as coisas foram acontecendo. Mas eu levei um susto muito grande. Pesquisar em matemática é uma coisa. Pesquisar em educação, primeira coisa, qual é a sua metodologia? O que é isso? Depois diziam que, além da metodologia, qual é a sua pergunta? Que pergunta? Eu, na matemática, tinha que provar que aquilo valia, que como fazia, o método era eu que criava. Aí comecei a estudar as coisas para isso. Deu trabalho, não era a minha praia. Mas depois eu me enturmei. Nós levamos alunos num ônibus lá para Blumenau, não sei se você lembra, e eu fui encarregada de levar os alunos. E no ônibus era um tal de, olha a sua pergunta, que metodologia você usa? Eu falei, eles só sabem falar isso. Eu não pergunto o que eles estão fazendo. E eu assustada com aquilo, até que eu me convenci que era bom. E entre todas as metodologias que eu via, ou era quantitativa ou era quantitativa, uma odiando a outra. E não era a única. Aí o próprio Valdir entrou com o Tiolan, que falava em pesquisação, pesquisa participante. Eu comecei a me sentir mais confortável, porque eu vi que você podia viver e podia contar, e podia interpretar e analisar. Então, com isso, eu fui me formando educadora, mas a troco de muitos trancos. Mas, no fundo, eu sentia, eu trabalho bem com meus filhos, eles aprendem, então não deve ser muito diferente. E quando eu fui para a escola de engenharia, eu resolvi trabalhar assim com eles. E eles não queriam muito conceito, não queriam muito, eles queriam aplicação. Mas a primeira coisa que me deram para hospitalar era uma régua de cálculo enorme, e a gente dizia, o objeto mais importante do engenheiro é a régua de cálculo. Cada um carregava sua régua, que ela descia dos logaritmos para as operações de espaço, para o plano e para a reta, e ficava mais fácil fazer aquilo, né? Descida. A cada regueta que você mexia, aquilo você caía dos logaritmos, caía das divisões, ou caiu da potência para a multiplicação e para a adição. Então, com isso, eu fui adquirindo várias coisas, tentando ver que havia diferentes formas. E quando eu fui, nesta vez, lá no fim de 89, nos Estados Unidos, meu filho, depois de ter posto isso, falei, não, eu quero este casal. E aí foi uma outra coisa interessante, que quando encontrou o tal do casal, o casal não era da Universidade da Califórnia. A Universidade da Califórnia era quem mandava
mas eles eram de uma faculdade estadual lá de San Diego e faziam educação. Era menos. Não era tão valorizada. Eles quebravam, eles não sabem nada, mas era a realidade. A educação não era vista e não é vista como coisa importante. E nós sabemos que é, mas até convencer custa, né? E com isso, lá, a Judith Salter me entregou uma cópia daquela agenda de pesquisa em educação matemática que eles criaram para os anos 90, fruto daquela agenda, uma agenda para ação, que era dos anos 80, que também me deram para comparar. Então, eu fiquei olhando como é que aquilo tinha evoluído. E nesse evoluir, foi interessante, porque você percebe quem é quem se coloca, quem está querendo mudar e de que forma. E fiquei. Ela estava muito aflita, porque no dia 2 de janeiro ela tinha que ir para a Europa, ela tinha que divulgar aquela agenda de pesquisa, e nessa agenda de pesquisa é que ela falava numa frase. Eles tinham feito 4 workshops, cada um com mais de 40 participantes, um número grande de pessoas e variado, de muitas regiões do mundo, todo mundo falando sobre ensino, como é que devia ser o ensino eficiente, resolução de problemas era um grupo, ensinar os números racionais devidamente, os números, e para outro, você era resolução de problemas, ensino aprendizagem, ensino eficiente, números, e outro, não sei, foram 4 workshops. E nesses 4, eles trabalharam e daí começaram a nascer os padrões, os estándares. E no primeiro dos estándares, currículo e avaliação, discutiram bastante, aí eu comecei a encontrar exatamente aquele volume de resolução de problemas, um artigo de projeto muito importante. Então, eu me envolvi bastante. E todo ano eu ia pelo menos uma vez ou duas lá para ver meus filhos e meus netos, e aproveitava e fiquei uma vez que um mês, depois ficava 2 semanas. Meu filho já ia só uma semana, já tinha muito trabalho por aqui. E eu fiquei, então, envolvida muito, muito, muito com o que eles colocavam, o que o MCPM colocava de trabalhar com problemas. E não tive dúvida que era aquilo que eu fazia com as crianças, era aquilo que eu fazia com os alunos, e aquilo me fez me sentir que era coisa de bom senso. Não era uma coisa maravilhosa que tinha acontecido, mas era bom senso. E nesta coisa do bom senso, eu comecei a tomar forma nisso, e quando vim para cá, logo comecei a formar um grupo. E também outra coisa que eu sempre gostei, em qualquer escola que eu tivesse, a gente tinha grupo de trabalho. Porque no grupo a gente fixava um monte de coisas, entre professores, entre alunos, entre colegas. E quando eu vim para cá, eu tinha 2 orientandos, o Valdir e uma moça que era de Sergipe, mas que ela largou a Vera. Depois voltou, acho que ligou para o marido, voltou para lá, nunca mais veio para cá. E eu acabei ficando com o Valdir, depois comecei a ter seguidamente orientandos. E não deixava. Eu, por princípio, eu não digo para o aluno meu o que ele vai fazer. Eu quero que ele sinta alguma curiosidade a respeito do que ele vai fazer. Qual é o problema que o motiva a querer trabalhar naquilo? Eu acho que nisso eu vejo a pessoa interessada em resolver um problema. E só tem um que eu indiquei, que é o Luiz, quando vai falar da filosofia da matemática. Esse eu dei para ele o problema, que era meu e eu não sabia resolver. Então, o que acontece é que a gente foi trabalhando, a gente foi
trabalhando e cada vez mais eu me convencendo que o problema não é fim de capítulo. Não adianta dizer o triângulo é isso, vale isso, prove que resolve esse problema porque eu dei os dados. Não, eu quero ver a motivação, eu quero ver entendendo, porque o homem começou resolvendo problemas. Então, deve ser natural isso. E o nosso trabalho, então, ele passou a ser visto. De início, o professor Balbino, ele tinha um grupo do GPA, e o grupo dele, aos sábados, se reunia, e nesse grupo o pessoal trabalhava com ele, sempre vendo sala de aula. E quando ele soube que eu tinha um grupo, e que o grupo resolvia problemas, ele pedia que eu mandasse algum aluno apresentar o problema que nós discutíamos no grupo dele. E o meu grupo era dependente do dele, porque a gente tinha ligação lá. Eu não estava ainda preparada, de que um grupo era importante. E nessa conversa toda, o nosso grupo acabou crescendo, e vieram mais alunos, o meu grupo foi sendo formado. Eu nunca impedi que pessoas de fora viessem, mas eu nunca quis um grupo que tivesse mais do que 10 pessoas. Se fosse muito grande, você não teria oportunidade de que todos trabalhassem. Mas os grupos trabalhavam tanto, todos bem interessados, e eu lembro que uma ocasião surgiu que alguém com uma dificuldade em logaritmo. O Silvânio está lá, né, Silvânio? Naqueles grupos lá do logaritmo, cada um trazia alguma ideia de alguma dificuldade, de alguma coisa, forma de trabalhar, e nasceram teses por causa dessas discussões, teses e dissertações interessantes. E o grupo, então, sempre se apresentou dessa forma, até que a gente resolveu definir que o que a gente queria era uma forma de metodologia, como ensinar a partir de problemas. E nessa coisa, a Universidade Federal de São Carlos criou, a secretaria pediu à Universidade Federal de São Carlos que arrumasse professores que trabalhassem com resolução de problemas. E o Mauro, que está aqui presente, era um, a Regina Tancredi era outra, e eu, que era da USP, também fui convidada. Nós íamos fazer um curso nosso. E todos os cidadãos acharam que era tão bom, né? E separaram em 3, e cada um de nós pegou a trabalhar com escolas de São Paulo. A gente ia uma vez por mês, trabalhava com essas escolas e ia divulgando. E uma vez eu estava pegando, porque eu deixava a tarefa para os professores. E quando eu voltei, acho que era Jaú, dessa cidade, quando eu voltei, uma professora disse, não adianta, a senhora sabe dar aula desse jeito, nós não sabemos. O meu aluno chega e diz, eu não sei fazer, eu vou lá e já faço para ele. Mas é isso que nós não queremos. Mas eu não consigo fazer diferente. Então, vamos ver, o que eu fiz que você disse que eu faço? Fui para a lousa e ela disse, entrega um problema. Tá bom, primeiro, entregar o problema. Depois, dá tempo para resolver o problema. Quanto tempo? Aí a senhora que mede. De vez em quando a senhora dá um tempo curtinho, de vez em quando a senhora aumenta. Dependia daquilo que ele sabia. Depois vai fazer isso. Aí você manda pôr situações na lousa, expostas. Tá bom. Quarta coisa, pôr na lousa. Mas quem vai para a lousa? Se eu formei grupos, eu não posso dizer, vai sempre você, que é o chefe do grupo. No grupo não tem chefe. Todos são capacitados a fazer aquilo. Então, hora chama um, hora chama o outro, e coloca. Com as soluções certas e erradas na lousa, nós passávamos a uma plenária, em que não era mais um grupo, era o grupão. E no grupão, o que a gente fazia no grupão? Dava a chance
aqui mas por quê? O que você acha? Como é que vai ser? E era muito interessante ver os alunos interessados naquilo. Aquele que conseguia pôr uma coisa boa, se olhava admirado, né? Mas o outro chegava, não, mas você errou nisso, por que foi? E comecei a perceber que havia um caminho para a gente fazer um trabalho com eles. E depois de conscientes, ter consenso de saber quais eram as soluções corretas ou não, é que a gente ia formalizar toda a teoria que foi construída, o professor já ia preparado para escrever todas as definições, os procedimentos, as coisas, porque os pais exigiam que os filhos tivessem no seu caderno coisas escritas para estudar para a prova. Os pais interessavam nisso. E foi muito bom. E essa nós acabamos chamando de metodologia de ensino. De início, você achava que não podia pôr ensino, enfim, aprendizagem. Lembra? Nós brigamos. Não, eu ponho, porque eu quero os dois ao mesmo tempo. Mas você não pode pôr duas coisas diferentes. Não, Lívia, veja como nós acertamos depois. Então, com isso, a gente... A senhora pediu que eu lembrasse na hora do tempo. Eu vou terminar agora mesmo. Então, vejam o que acontece. Acontece que quando a gente fez isso, foi fruto de trabalho nos grupos, e os grupos nossos participavam. E você ouvia coisas boas e coisas ruins. E a nossa metodologia foi posta, e nós fomos usando a metodologia em muitos trabalhos. Em muitos trabalhos a gente foi usando a metodologia, e essa metodologia teve um primeiro sequenciamento de ações, e eu dizia, eu não quero dar receita, mas no fundo eu estava dando receita. Na hora que eu faça isso, eu estava dando receita. Então, como é que vamos fazer com que a pessoa consiga fazer? E, dentro disso, muitos alunos comentavam, isso podia melhorar assim, isso podia ser posto além, isto faz, e essa coisa ficou viva para nós. E quando essa coisa ficou viva como uma forma de trabalhar a partir de problemas, onde o problema é ponto de partida, onde o ensino tem um significado, não é dele, mas é ele, o ensino e a aprendizagem simultaneamente. E, um tempo depois, um aluno conseguiu pegar a avaliação e integrá-la ao ensino para melhorar a aprendizagem. Então, aquilo que eu escrevia ensino, virou ensino, hífen, aprendizagem. E mais tarde ficou ensino, hífen, aprendizagem, hífen, avaliação. E quando apareceu essa nova ortografia, dizendo que ia usar isso, eu falei, no meu ninguém tira. Esse é muito importante. E nós conseguimos ter essa metodologia e, com isso, muitos trabalhos foram bons e a gente está trabalhando aqui desde 1990. No primeiro ano que eu vim, eu era contratada pela matemática, depois o Nelson ficou doente, eu não podia ficar afastado lá, parei um pouco, e quando eu voltei, eu falei, só fico na pós-graduação, e estou aqui à disposição de quem queira falar comigo. Obrigada.